Muito legal a gente ter aí uma pessoa, né, do gabarito aí do Filipo, né, Filipo? Ter E um aí, cara aí com a gente tão próximo, né, e que a gente tem tanta confiança, assim, em poder tá aí trazendo os atletas, né, podendo indicar, né, falar, puta, cara, vai ali, que ali a gente tem certeza que vai ter aí um atendimento aí apropriado para aquilo que a gente busca aí na modalidade, que primeiramente é trabalhar com segurança, né, Filipe? Mas vamos lá, vamos deixar você se apresentar e falar um pouquinho sobre, né, a sua formação, enfim, suas especialidades aí, e aí a gente vai adentrando aí com o pessoal aí nos temas. beleza? Tudo bom aí, Navas? Tranquilo? Me ouve Tudo bem? bem, beleza. Perfeito, tá perfeito. Tá, beleza. Cara, de novo, eu não consigo me ver, espero que esteja enquadrado aí. Se eu estiver muito fora da tela, você me avisa que eu não consigo me ver aqui na tela, não sei por quê. Não, tá legal, tá legal. Só baixa um Bom, pouquinho para você abaixar um pouquinho, assim, você tá cortando um pouco a cabeça. calma aí, fazer Só isso dá. aqui, ó. Isso, ótimo, ótimo, assim tá Aí, legal. tá certo assim, tá bom? Tá perfeito. Pô, Navas, obrigado, cara, pelas palavras e obrigado pelo convite. A gente se falou agora há pouco. De verdade mesmo, agradeço muito a confiança que vocês têm por mim, em mim, né? Bom, queria, para me apresentar, eu sou cardiologista, né? Eu fiz medicina, fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia, fiz uma especialização em cardiologia do esporte. Trabalho hoje em dia com avaliação de atletas, basicamente. Já avaliei assim diversos tipos de atletas, desde atleta profissional, atleta amador, até recreativo mesmo, pessoas que praticam algum tipo de atividade física de forma recreativa. E, assim, esse é meu dia a dia. Meu dia a dia é avaliação de atletas e mais focado em prevenção e condução de algumas situações, algumas doenças ou algumas situações que o atleta pode apresentar durante a prática esportiva e durante a sua vida esportiva. E assim, ô Filipe, uma curiosidade minha, né? Você assim já tinha contato com o esporte, né, na sua infância? Vamos contar um pouquinho mais para trás, para depois a gente chegar numa parte mais específica. Acho que é legal aí a gente saber como que veio esse seu interesse, não só pela medicina, mas também adentrando aí no mundo dos esportes e aí se especializando em algo relacionado à cardiologia esportiva também, né? Então, nunca me perguntaram isso, Navas, mas é mó legal. Agora me veio uma. Minha mãe está assistindo aí, e me veio Que legal. me veio uma situação que foi interessante. Bom, quando eu era menino, criança, meus pais sempre me colocaram para fazer esporte e tudo mais, mas nunca fui um cara muito assíduo esportivamente, assim, nunca fui muito focado em treinamento e nada disso. Por volta ali dos 15, 16 anos, eu entrei para uma equipe de natação competitiva. Cheguei a competir pelo Corinthians, depois a equipe foi para o Paulistano, competi pelo Paulistano também. Fiz alguns campeonatos paulistas, alguns brasileiros, assim, mas pela minha estatura e pela minha potência muscular, assim, nunca fui um atleta de explosão, de prova curta, sabe? E aí começamos a ir para algumas provas de maratona aquática, sabe? Isso foi muito legal. E aí me chamou a atenção essa pergunta que me veio uma coisa, assim. Numa dessas idas ao treino de natação, meu pai é cardiologista, né? Meu pai Ah, tá. é cardiologista, ele ajudou a fundar a cardiologia do esporte junto com o Dr. Nabil Goraieb, lá do Instituto Dante Pazanese. Então, essa vertente da cardiologia já tem genética, e da cardiologia do esporte assim já tem genética. E, poxa, eu lembro do meu pai dando bronca no treinador, falando, pô, você já fez exame? Você sabe se esses meninos têm
condição de fazer uma maratona, que a gente ia para Ilhéus, nadar um campeonato brasileiro de maratona aquática. Pô, você sabe se esses meninos têm condição de fazer, se estão saudáveis para fazer essa maratona, para fazer esse tanto de exercício? E aí isso aí me chamou a atenção, que é disso que a gente vai abordar um pouco hoje, né? Dessa conscientização da prática de atividade da prática segura da atividade física, né? Da prevenção. Bom, e dali para frente, eu sempre tive a natação e a corrida como um esporte mais fácil, assim, né, mais na mão para praticar. E a história da medicina começou com meu pai, né, que foi um grande exemplo, assim, não me via fazendo outra coisa. A cardiologia foi natural porque eu escutei a vida inteira falar de cardiologia. A gente até brinca disso lá em casa. A vida inteira a gente escutou meu pai falando sobre cardiologia. E o interesse no esporte foi muito ligado aí ao meu pai, mas também durante a residência, né, que é a especialização em cardiologia, eu sempre gostei muito do teste ergométrico, sabe? Sempre fui um cara apaixonado pelo teste ergométrico. E o meu chefe, né, lá do setor de cardiologia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, me convidou para assumir um ambulatório de cardiologia do exercício, ligado aí à medicina esportiva, da Unifesp. Ali eu conheci um monte de médico de esporte que hoje em dia, assim, os caras são fantásticos, assim, o Paulo Putinelli foi aluno enquanto eu era professor ali, a Thalita, vários outros atletas que estão ligados ao meio do triatlon, e eles me puxaram pro triatlon, e aí já fui de cara para Navas e Tivemos o privilégio, né, de você nos escolher. Mas você vê que interessante, né, cara? O seu pai lá atrás, né, já com essa preocupação, né, de questionar o treinador tal, e você traz isso um pouco também, porque a gente já teve conversas, né, Filipe, assim, com você, comigo, com o Jandosa, com o Ronaldo, com a Thelma, exatamente sobre essas questões de cuidado. Você é um cara que se preocupa mesmo com a galera, você vê, assim, o nível de treinamento que a gente coloca, e já entrando um pouco nesse assunto, né, porra, todo mundo sabe da importância que é, né, de você, minimamente, você fazer um eletrocardiograma, alguma coisa para te dar um mínimo de segurança para você praticar uma atividade física segura, né? E o que é analisado, né? Conta um pouquinho pra gente, porque assim, é algo que nós, como treinadores, há tanto tempo já trabalhando, a gente vê que ainda tem muita gente que não leva isso a sério. O cara, tipo, simplesmente ele não se preocupa com essas questões. Às vezes a gente ali dentro do grupo, você acaba tendo, né, que influenciar, né? Falar, pô, pessoal, vamos aí, ó. Aí acontece que nem aconteceu aqui num passado, né, triste, né, do falecimento de um atleta tal, aí acende aquela luzinha, mas eu tenho certeza que tem muita gente que acendeu a luzinha ali, depois eu marco, e agora também esqueceu de marcar. Então, assim, a gente vê que tem um pouco de, né, o pessoal é meio negligente com relação a isso. Então, conta um pouco qual que é a importância né, desse check-upzinho inicial, essa coisa mais simples aí para estar iniciando, né, numa prática segura. Pô, e é isso mesmo, viu, Navas? A ideia é uma coisa simples, não é uma avaliação muito robusta, muito exagerada. Não, a ideia não é essa. A ideia é uma avaliação simples para triar mesmo algumas doenças, triar algumas condições, algumas situações, sabe? Depois eu tenho um monte de exemplos, depois eu dou alguns exemplos sobre essas situações aí que eu estou falando. Mas, bom, o que a gente faz, assim, numa consulta cardiológica, esse check-up básico, né? É uma consulta cardiológica e, além dos exames, é muito importante essa consulta. Porque pensa só, é o que eu falo para todo paciente em consulta, eu quero saber absolutamente tudo sobre você. Me fala onde você nasceu, me fala quantos anos você tem, me fala com o que você trabalha, sabe? Pô, imagina que negligencia uma dessas informações, você esquece que o cara nasceu na Bahia. Então nasceu, sei lá, eu tenho uma exposição, por exemplo,
uma epidemiologia positiva para alguma doença, por exemplo, Chagas. Existem, é que parece muito longe, muito bizarro isso, mas existe doença de Chagas, por exemplo. E se você não perguntar a epidemiologia, você não vai entender, não vai nunca encontrar isso. Outra situação, que é o mais corriqueiro, mais comum, é, por exemplo, o estresse. Imagina você atender um paciente que trabalha na bolsa de valores, ou um executivo que tem cobrança, sei lá, qualquer cargo que o cara tenha cobranças, tenha tempo para entregar as coisas, o estresse é um fator extremamente importante para a vida desse atleta. E aí a gente passa por uma avaliação pessoal, né? Poxa, você faz alguma doença, toma algum remédio todo dia, isso é extremamente importante. Já teve alguma vez medida de pressão arterial, de diabetes, de colesterol alterado. A gente passa por um histórico de uso de drogas lícitas e ilícitas. Então, pô, pro médico o cara se abre, pô, já usei cocaína. Pô, na infância aí, na adolescência já usei droga pra caramba, ou já usei anabolizante aí numa época, sabe? Isso é extremamente importante para a gente entender o que a gente tá, quem é o cara que a gente está olhando ali, né? Além disso, poxa, os antecedentes familiares são extremamente fundamentais, sabe? Ver quem que é a família desse cara, tem um histórico importante aí de hipertensão, de diabetes, já teve um infarto na família, teve, com quantos anos foi que teve isso, ou teve alguma morte súbita, sabe? Isso são pontos mais importantes do que a realização de qualquer exame, sabe? E aí, passando disso, exame físico, né? Examinar bem o atleta, examinar muito bem o paciente, a gente já consegue ter na mão bastante garantia de que tá tudo muito seguro, tá tudo muito bem. Isso colocando, né, falando de um atleta que não tem absolutamente nenhuma queixa. E o que a gente... Agora, deixa eu colocar um ponto, Felipe. Vamos se dizer que esse atleta que você fez todo um check-up, ele está perfeito, você liberou, o cara está praticando esporte. De quanto em quanto tempo seria importante ele estar repetindo isso? E assim, vamos se dizer que não aconteceu nenhum tipo de situação aí que possa levar ele a ter algum tipo de disfunção aí cardíaca. O que pode acontecer, às vezes, para, entre aspas, do nada, né, sem contar aí um histórico, às vezes, de DNA, alguma coisa nesse sentido, de repente o cara desenvolver uma arritmia ou qualquer outra patologia aí. Conta um pouquinho desse trâmite. Qual que foi a primeira pergunta mesmo, Navas? De quanto em quanto tempo um atleta precisaria, né, tá renovando isso, né? E se o cara que é ali, se fez o check-up e se julga ali normal, digamos assim, né? Se em algum momento, do nada, ele pode passar a desenvolver algo. Sim, sim. Pô, então, a recomendação é anualmente, né? Se for pegar em qualquer guideline mundial, assim, é que seja feito anualmente. Para atletas, e aí, para atletas midiáticos, por exemplo, vai Neymar, Ronaldinho Gaúcho, sabe, na época lá, sei lá, qualquer atleta midiático, a gente indica a realização dos exames de uma forma mais estreita, né? Você faz, por exemplo, faz a avaliação desses exames, você faz uma nova avaliação e a realização desses exames a cada 6 meses, em algumas situações faz até a cada 4 meses, mas são situações muito extremas. Mas, via de regra, um atleta sem nenhuma queixa cardíaca, sem nenhum sintoma, sem nenhum antecedente pessoal, que no exame físico está normal e o eletrocardiograma e os exames dele todos estão normais, a gente faz isso anualmente. E, a pergunta que você fez agora, se pode acontecer do nada uma arritmia, assim, ou que pode fazer acontecer alguma arritmia assim do nada, é muito legal e me faz pensar num caso que a gente teve há uns anos atrás. Não é do nada, né? Do nada é difícil acontecer. Mas sim, olha só, olha o detalhezinho, Navas. Eu avaliei há uns anos atrás o time inteiro, um time profissional inteiro feminino de futebol, inteiro.
todo mundo passando liso, bonitinho nos exames, na avaliação. Um eletrocardiograma me chamou a atenção. Aí a gente foi ver esse eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma tinha uma alteração, que essa atleta nunca teve nada. Mas essa atleta, nesse momento, tinha uma alteração, que é justamente essa alteração aí da cloroquina do Covid, que é o aumento do intervalo QT. Esse aumento do intervalo QT pode causar arritmia e morte súbita. Aí, pô, por que essa menina tem isso? Na consulta ela não falou que tinha nada, que não estava tomando nada e tal. Aí a gente foi conversar com ela, foi entender melhor, ela falou, tem uma coisa, eu tô tomando um antibiótico porque eu tive uma infecção urinária, eu tô tomando antibiótico. Opa, que antibiótico é esse que você tá tomando? Tô tomando um antibiótico que chama ciprofloxacina, super comum, um antibiótico mais comum, assim, para tratamento de infecção urinária, basicamente, no dia a dia. Esse antibiótico causa o aumento do intervalo QT que pode causar uma arritmia fatal. Olha Entende? isso. Então, meu, é um negócio louco, sabe? É um negócio... Aí, É puta, porque, porque aí a gente, como treinador, que você vai falando isso, eu fico pensando, porra, aquele cara que vem me falar, eu tô meio ruim, vou tomar um antibiótico, qual que é o nosso protocolo, né? Tira o que tem de treino, você vai rodar a zona 1 tranquilinho aí, só que também tem um tempo que o antibiótico fica no corpo, né? Às vezes você não tá é, tomando, mas ele tem uma vida útil ali ainda de, sei lá, 48 horas, 72, isso. enfim. Então, assim, são cuidados que às vezes, né, a gente nem imagina e é algo que você não imagina que pode desencadear, né? É isso, Navas. Cara, então, assim, a gente fica numa situação, eu fico numa situação que, putz, eu queria falar tanto sobre tudo, sabe, É, para falar para todo mundo tudo que eu sei, tudo que eu já vivi, tudo que eu queria, sabe, para informar e educar, mas é difícil porque são muitas situaçõezinhas que podem causar uma alteração. E, pô, esse exemplo do antibiótico para uma infecção urinária numa mulher que é meu, básico, sabe, poderia ter sido um evento fatal. E você acompanhou depois esse caso dela, depois que ela tirou o antibiótico, como é que ficou? Sim, sim, Teve sim. uma continuação do. Teve, claro. A gente, sim, ela terminou, obviamente, a gente interrompeu o treinamento dela, com contato direto com o treinador, com contato direto com o educador físico, que faz a preparação física dessa atleta. A gente interrompeu o tratamento, que faltava mais, interrompeu o treinamento, faltavam mais 2, 3 dias. Ela terminou o tratamento, e em uma semana depois a gente avaliou novamente o eletrocardiograma dela. A gente refez o eletrocardiograma, absolutamente normal. Então, ela teve esse aumento do intervalo QT secundário a uma medicação. Existe uma doença que é genética, que chama síndrome do QT longo, só que aumenta o intervalo QT. Só que aí é genético, isso. E no caso Entendi. dela, é secundário a uma medicação. Então, a Uma gente medicação. Nesse caso, se a atleta de repente faz um treino ali extenuante, digamos assim, de alta frequência cardíaca, isso poderia ser um motivo de desencadear esse desequilíbrio aí, ter uma morte súbita? poxa, pode, sim. Mas aí não só a elevação da frequência, aí a acidose, sabe? A hipertermia, lesão muscular, não só o Ah, não aumento. é só pelo batimento estar acelerado, então. Essa disfunção de onda QT é algo que tem outros fatores ao redor que pode desenvolver, então, uma morte súbita, no caso. Pois é, exatamente. Esse é um caso assim emblemático para falar, para mostrar a riqueza que tem a avaliação cardiológica, entende? Isso que não Sim, dá sim. para uma coisa que é legal de falar para a galera pô, não dá para você olhar para você e falar, pô, meu, eu tô saudável pra caramba, vou fazer já fiz 5 Ironmans aí, já fui pra Kona, sei lá o que, meu, não vai acontecer nada comigo, eu sou de ferro. Não, cara, calma, calma, existem situações que acontecem no nosso dia a dia, a gente envelhece, sabe? Aparece mais estresse, você começa a dormir pior, você começou a tomar uma medicação X, sabe? Isso tudo cabe
uma reavaliação, cabe um novo olhar sobre isso tudo, sabe? Não dá para confiar, tipo, num exame que você fez há 4 anos atrás, que deu tudo ok, né? E achar que aquilo é válido perpetuamente, né? Falando, não, eu tô livre e não tem mais o menor problema de acontecer nada, né? Porque às vezes É, acontece isso, né? Às vezes você chama um atleta no grupo e fala, pô, e aí, quando foi seu último exame cardiológico? O cara começa a pensar, tal, não sei o quê. Ele vai buscar lá atrás, assim, fala, meu, nossa, já faz uns 4, 5 anos que eu fiz. Falei, então, é, né? Acho que está na hora de é, refazer. E é uma coisa tão simples, né? De você ir marcar, né? Hoje em dia, a grande maioria tem um convênio médico, né? Você consegue, de repente, pedir um reembolso, alguma coisa nesse sentido. E tem que se precaver, né? Não tem como, né? Deixa eu abrir aqui, ô, Filipe, se tem mais pergunta aqui do pessoal. É, aqui já respondeu. Ah, tem aqui o Augusto até tá falando, acho que você tratou ele, né? Se ei, meu Deus do quiser céu. usar ele como um exemplo aí, ele tá falando que libera. Pô, Augusto é um caso, meu, super interessante. Augusto, para quem não conhece, ele é um triatleta experiente, né? Não tô te chamando de velho, hein, Augusto? Eu tô te chamando de experiente, cara. É. Ô, Ele é só um cara. rapidinho, Filipe. Ô, pessoal, quem for fazer pergunta, marca a interrogaçãozinha para a gente não perder a pergunta, tá? Só bota a interrogaçãozinha que aí já fica aqui salva. Desculpa, Filipe. Ah, boa, imagina. Então, Augusto é um atleta experiente, tem bastante tempo aí no triatlon e tal. E, poxa, foi um caso super interessante. Foi um caso muito interessante. No final do ano passado, se eu não me engano, ele me ligou na Disney, nos Estados Unidos, e falou, né, já estava treinando com vocês e já sabia que era cardiologista e tal, e ele me ligou e falou, meu, cara, preciso de uma ajuda. Eu tô aqui tô aqui no hospital e tô aqui em Orlando, no hospital, e os caras estão querendo me dar um choque no peito. Falei, poxa, como Caraca. assim? Como assim? O que aconteceu? Me fala melhor, tal. Daí ele começou a filmar ali, ele estava já monitorizado, começou a filmar o, o traçado do coração dele. Eu falei, poxa, Augusto, acho que isso é uma arritmia e tal, parece que se chama filatura atrial. Ele falou, estão falando isso aqui. A gente conversou e, no final das contas, o Augusto teve um remodelamento do coração por conta do treinamento físico, possivelmente por conta do treinamento físico, que levou à dilatação de uma cavidade do coração que levou ele até essa arritmia cardíaca. E o exemplo do Augusto é muito legal, porque o Augusto foi um cara que a gente insistiu em fazer o diagnóstico, a gente fez o diagnóstico, a gente tratou com ablação, a ablação é tipo um cateterismo, só que para ver a parte elétrica do coração. A gente identificou a arritmia, fez a ablação daquele foco arritmogênico, uh, e, poxa, ele voltou a treinar tudo e teve um novo episódio de um outro tipo de arritmia. Aí, assim, isso no intervalo de um mês. A gente fez um novo cateterismo, conseguimos identificar esse novo foco de arritmia e hoje em dia ele não tem absolutamente nada. O coração do Augusto é perfeito, ele pode treinar com alta intensidade, pode nadar, pode pedalar, pode correr, pode pular de paraquedas, pode fazer a acidose que for, que hoje em dia ele não faz mais arritmia, sem tomar um comprimido, ele está curado das arritmias dele, sabe? Então, Nossa, incrível isso. cara, é um exemplo muito legal para a galera entender que, pô, você identificou um problema, não é acabou, puta, acabou o esporte para mim, não, cara, a gente vai até o fim para o esporte. O meu objetivo como cardiologista é colocar 100% das pessoas que passarem comigo de volta para o esporte. Não, Ah, perfeito. falando nisso, só aproveitar aí que você está lendo as perguntas, cara, Boa. nesse tempo aí que eu tenho vendo atleta, teve somente um único caso, cara. Teve só um único caso de uma atleta que eu tive que afastar definitivamente do esporte por risco de morte durante. Era uma jogadora de vôlei. Poxa, só que essa menina jovem, tinha duas doenças genéticas, uma síndrome que chama síndrome de Marfan e a síndrome do QT-longo congênito. Hum. E assim, tinha várias outras manifestações que faziam e que indicavam ela ser afastada. Então, é bem raro a gente afastar um atleta do esporte.
Ô Filipe, você consegue explicar assim um pouco mais leigamente o que seria esse QT? Só para a galera tá com curiosidade, o que seria o QT? Bom, QT é um intervalo. Quando eu estou falando de essa, essas duas letras, né, QT, eu estou falando de um intervalo que é analisado no eletrocardiograma. Eletrocardiograma é aquele exame que a gente vê a atividade elétrica do coração em repouso. Tá? A análise da atividade elétrica em repouso do coração traz informações riquíssimas, mas riquíssimas. Como dessa menina que eu falei da que estava tomando o antibiótico para infecção urinária. O intervalo QT é um intervalo, é a distância em tempo que eu consigo analisar no eletrocardiograma, que eu calculo no eletrocardiograma, que eu vejo o tempo da despolarização, da contração ventricular e do relaxamento ventricular. Vai? Então, de uma contração do coração e do relaxamento do coração. O aumento desse tempo, o aumento desse tempo pode favorecer ao desenvolvimento de uma arritmia que se chama torsade de Poix, é o nome. Que é uma arritmia que pode levar à morte súbita. Mas é isso. Não, deu para captar. Não. Não, legal. Tem outras duas dúvidas aqui que podem ser tiradas meio que junto, né? Estão pedindo para comentar aí se existe alguma interferência aí com relação à desidratação e se a ingesta, de repente, de sal, de cápsulas de sal que os atletas utilizam às vezes aí, né, de uma forma até errada, se isso pode ter algum efeito também. Sabemos, né, que a desidratação, o excesso de sal, ele causa aí alguns efeitos, sim, de repente o coração, né, principalmente a desidratação, o coração acaba tendo que bombear mais, o sangue fica um pouco mais viscoso. Mas, enfim, o que é mais que você acrescentaria, Filipe? Nada relacionado com isso que a gente está falando de QT, né? Absolutamente sim, nada. Não, nada. Mas aí, ó, lá, falando da desidratação, é sempre ele aí, ó. Mas poxa, a desidratação é um clássico, assim, a desidratação, né? A primeira manifestação do nosso corpo, a primeira resposta do nosso corpo, né, do coração, frente a um ambiente de desidratação é aumentar a frequência cardíaca, beleza? O aumento da frequência cardíaca, ele não é só, não é deletério para o coração. Para aqueles indivíduos que não têm nenhuma doença, que não têm nenhuma patologia cardíaca, por exemplo, uma doença que tem obstrução de algum vaso do coração, a elevação da frequência cardíaca momentaneamente não é deletério, não é um problema. Mas você sabe melhor que eu que isso vai interferir em performance, vai interferir em tempo de tolerância a exercício, né, intensidade e tudo mais. Então, a desidratação, a falta de ingesta, né, a diminuição da ingesta hídrica durante o treinamento, ela é extremamente deletéria, porque quando a gente está falando de performance. Eu citei o exemplo aí de um indivíduo sem doença. Agora imagina que a gente está falando de um paciente que tenha alguma doença que não é raro. Estou falando quando eu estou falando de doença coronariana, é da doença que pode levar até infarto. Tá? É uma doença que pode levar à obstrução de um vaso e levar a infarto. Infarto pode ser uma causa de morte, como todo mundo sabe. Um coração que está trabalhando com um regime de frequência cardíaca muito alta, às custas de desidratação, pode sofrer, pode perfundir menos a área onde tem alguma obstrução, pode levar menos sangue para uma área onde tem obstrução e causar um infarto, uma arritmia e morte súbita, entende? Então, desidratação extremamente deletéria, assim como o excesso de sal que vai causar o mesmo efeito, mas também pode causar uma outra situação que é edema agudo de pulmão, que isso aí pode acontecer
mais na natação, em outras situações também. Então, água e sal, vejam sempre com muito cuidado, escutem o seu técnico, o seu nutricionista, respeita isso, não sai tomando quanto você acha que você tem que tomar, sabe? Isso é uma coisa realmente importante. Legal. Filipe, vamos entrar agora então no assunto mais específico aí ao Covid, né? A gente tem algumas dúvidas aqui da galera e eu vou começar então com essas dúvidas e aí a gente vai acrescentando, tá? Beleza. Vamos lá. Tem uma dúvida aqui da Corre Tati, né? Hipertensão pode ser sequela do Covid? Sou corretora e tô bolada com isso. Ô, Tati, a princípio não, né? Hipertensão não tem nenhum registro de que pode ser sequela de coronavírus, mas eu estou vendo com uma certa frequência pacientes pós-Covid com hipertensão, com elevação da pressão arterial, e naqueles indivíduos que já eram hipertensos também estão se apresentando com a pressão arterial descontrolada. Então, talvez isso tenha relação. O coronavírus, ele é um vírus que ele entra no corpo por por um receptor que chama receptor ECA2. Esse receptor ECA2, ele está expressado em todo o corpo, na língua, nos olhos, no nariz, no coração, no pulmão, no intestino, em todos os órgãos. O ECA2 é um receptor que também está nos rins e talvez exista aí uma relação com hipertensão arterial que a gente vai acabar descobrindo mais para frente. Legal, vamos para a próxima aqui então. A Maristela está fazendo essa daqui. Sintoma do coronavírus podem mascarar doenças do coração? Pode muito, Maristela. Porque Covid pode dar falta de ar, um cansaço exagerado, né, uma falta de ar desproporcional. Então, por exemplo, o paciente está lá com Covid-19, com a pneumonia por coronavírus, e vai subir um lance de escada e tem que parar para respirar um pouco mais de ar, para puxar um pouco mais de ar. Isso é um sintoma de quem está com uma pneumonia, mas também é sintoma de quem tem uma miocardite, por exemplo, de quem tem insuficiência cardíaca, de quem tem um equivalente isquêmico por uma doença coronariana, ou, falando de uma forma mais simples, de quem tem alguma insuficiência na força de contração do coração. São sintomas parecidos, sim. Eu trabalhei no hospital de campanha do Ibirapuera, né, Navas? Eu fiquei 4 meses Sim. lá na sala de emergência. Eu vi muito, né? Também não foi exagero da minha parte, mas eu vi alguns casos de doenças cardíacas que foram parar lá no Covidário, que tinha suspeita de coronavírus. Mas aí a gente fez, minha chefe está vendo aí, doutora Elô. Então, assim, a gente viu alguns casos de pacientes que eram cardiopatas, que foram parar lá no Covidário e não era Covid. E a gente, assim, no desespero, fazer de tudo para tirar aqueles pacientes de lá, né? Então, simula muito, sim. Simula bastante. Legal. Filipe, vamos abordar aquele estudo que você trouxe para mim, aí um estudo super recente, né, falando aí sobre os efeitos, né, análise de alguns pacientes aí, até atletas pós-Covid, né, até teve uma pergunta aqui do Stuck, né, relacionado a isso, se faz sentido, às vezes, atletas estarem fazendo um exame, às vezes o atleta foi assintomático, não sabe que pegou, e de repente fazer um exame de Covid para saber se teve, se precisa tomar um cuidado especial, de repente nem faz o exame, mas já faz um check-up cardiológico, enfim, conta um pouco aí para o pessoal. Então, Navas, esse estudo foi muito surpreendente, sabe? Tem inúmeras críticas,
como tudo que vai ter aí hoje em dia, existem inúmeras críticas, porque os estudos são novos e tudo mais. Tem poucos casos, ainda mais desse nicho que a gente está falando, que é de atleta, com Covid. Bom, mas o que foi aí esse estudo? Esse estudo é, foi um estudo de Ohio, que foram, os pesquisadores pegaram 14, foram 26 atletas, 14 atletas assintomáticos com coronavírus positivo, beleza? Então, 14 atletas com coronavírus positivo, assintomáticos, e 12 atletas com coronavírus positivo com sintomas leves. Então, tinha uma coriza, um mal-estar, nada demais. Todos esses atletas, depois da fase aguda da doença, então depois de curados pela doença, eles foram submetidos à realização de uma ressonância magnética cardíaca. O motivo da realização da ressonância magnética era a fim de tentar entender se a infecção pelo coronavírus, se os atletas que estavam ali com Covid positivo, se tinha alguma repercussão cardiológica. Porque a gente, é uma experiência própria, a gente viu muito, isso não é exagero, muito isso no hospital de campanha. A gente viu muitos casos de lesão do músculo do coração em pacientes com coronavírus. E como eu sei que o cara tinha lesão do músculo do coração, existe um exame que se chama troponina. A troponina ultrassensível é uma troponina específica do coração, é um marcador específico do coração. Então, se esse marcador vier positivo, é que teve alguma coisa aconteceu no coração desse paciente. E foram inúmeros casos que a gente viu de pacientes com coronavírus com essa troponina alterada. Então, a hora que eu li esse estudo... Só rapidinho, uma dúvida. Essa alteração que dava é uma alteração que dá para o cara se ele teve um problema 1 ano atrás, ou é uma alteração que é algo recente, é um marcador ali que é algo que aconteceu recente, é isso? Isso. A troponina é recente, é agudo. A troponina é assim, por exemplo, não, você não, mas qualquer pessoa. Pô, tem uma dor no peito, você vai no hospital, você está com uma dor que parece infarto, o cara vai coletar a troponina ali para saber se teve lesão no músculo do coração, entende? Então, a gente viu assim, muitos casos de troponina alterada. A gente teve até que tentar entender como é que a gente ia conduzir esses casos de troponina alterada, porque, pô, será que todo mundo está inflamando o coração mesmo? Não era todo mundo, mas muita gente estava inflamando o coração. E a gente até discutiu um pouco sobre isso, sobre como manejar esses casos. Então, esse estudo me chamou a atenção. Mas, voltando para o estudo, o que aconteceu? Eles fizeram ressonância magnética cardíaca desses atletas. E, para surpresa de quem avaliou essas ressonâncias magnéticas, 15% dos atletas apresentaram sinais na ressonância de miocardite. Miocardite, como o nome fala, miocárdio é o músculo do coração, it é inflamação, então inflamação do músculo do coração, inflamação do miocárdio. Então existiam sinais ali de inflamação do músculo do coração, em 15%. Eram 4, né? Eram 4 pacientes que tinham aquilo. Sabe dizer se esses pacientes que apresentavam isso eram do grupo assintomático ou do grupo que teve alguma sintoma leve? 2 eram assintomáticos, 2 tinham sintomas leves, cara. E aí, Navas, olha só. Só que aí, assim, qual que é o ponto? Pô, você consegue bater o martelo que a miocardite era por causa do Covid? Não. Não dá para bater o martelo. Porque você só consegue ter certeza absoluta, fazer o diagnóstico mesmo, certeza absoluta de que foi por ação direta, que o vírus chegou lá no coração e inflamou o coração, se você fizer biópsia do coração, dá para fazer, biópsia do coração e identificar o SARS-CoV-2, o vírus lá no músculo do coração. Só assim. Então a gente, até assim, quando eu postei, me perguntaram isso, falaram, mas você tem certeza que era do Covid? Não, cara, não tenho certeza.
Pode ser exercício físico em alta intensidade por tempos prolongados, pode causar um certo grau de inflamação no músculo, pode causar fibrose no músculo do coração. Às vezes esse indivíduo já teve uma inflamação anterior, às vezes isso é secundário a outras situações, às vezes ao uso de anabolizante, várias outras situações. Então, não dá para bater o martelo só com esse estudo que tem mais, dá um alerta muito grande que a gente tem que ficar atento com essa situação, com certeza. É mais um motivo, né, infelizmente, que nós temos, né, para ficar atento, né, e realmente se precaver, né. Bom, vou continuar com as perguntas aqui. Aqui tem o Rianho mandou uma pergunta. Pode-se treinar de forma leve no rolo, por exemplo, estando Covid positivo? Será que é durante o processo? Como que é isso? O que você acha, Filippo? Fala, Rianho. Então, seguinte, o Covid, a doença Covid-19, ela tem etapas, né, tem fases. Tudo depende de quando a gente está, de que fase que a gente está falando da doença. E de que forma a doença também está se manifestando no seu corpo, né? Mas, bom, vamos falar o que eu estou querendo dizer com fases. A doença ela tem uma piora a partir do 7º, 10º dia, ela tem uma piora importante da doença. Então, se você estiver nessa fase da doença, espera um pouquinho, eu te oriento aí a segurar um pouco o treino, não treine aí nesse tempo, a partir do 11º, 12º dia, aí já começa a voltar com um treinamento mais de Z1, um pedalzinho leve, para voltar com segurança. Justamente por isso, por essa experiência que eu tive de vivenciar muitos indivíduos com inflamação do músculo do coração, com essa liberação dessa troponina na doença aguda. Agora, se você está numa fase tardia da doença, então já está lá no 13º e tal, aí já dá para voltar com mais tranquilidade, com mais segurança, mas lembra, viu, depois de fazer sua avaliação, dá uma olhada estruturalmente no coração, olhar aí como que seu coração e seu corpo está respondendo ao exercício físico agora, eletricamente falando, né, do coração. Então, tome todos os cuidados aí que não custa nada, né? Ô Filipe, assim, o cara, vamos dizer, ele apresentou aí, foi infectado pelo Covid, aí ele vai retomar aí um período aí normal, digamos assim, de treino, né? Quanto tempo depois, né, dele apresentar e estar voltando seria o indicado para esse indivíduo estar procurando fazer um exame cardiológico para ver se não teve nenhum tipo de problema aí acometido pela infecção do vírus? Ou isso assim, o vírus ele ocasiona no momento que você está infectado. Você curou, o seu corpo criou anticorpos, você não tem mais esse problema assim posteriormente a essa fase aí, a esses 14 dias? Não, você não vai desenvolver um problema depois dos 14 dias? Provavelmente não. Agora, se causou algum problema, né, se causou alguma inflamação no músculo do coração, se causou alguma miocardite ou alguma arritmia por causa da infecção pelo vírus, você pode descobrir isso só depois, sabe? Bom, a doença... E quanto tempo depois, assim, é o indicado para o cara procurar? A doença, ela cursa em média com 14 dias de doença. Então, a partir do 14º dia, assim, na maioria dos casos já era, a doença acabou e tudo mais. O paciente já está se sentindo pleno, assim, nas suas funções e tudo mais. Mas agora, para testar o indivíduo no 15º dia, depois de ter ficado aí 14 dias acamado, né, pelo amor de Deus, né? Depois de ter ficado 14 dias de repouso, sem muito esforço, e com uma doença que pode ter acometido o pulmão dele, não faria inicialmente, faria a partir do 21º dia, para deixar esse indivíduo voltar a ter um mínimo de retorno aí ao esporte, de retorno à atividade física,
o mínimo de condicionamento, voltar a sua programação de exercício, de treinamento, para poder voltar numa fase muito mais fria assim, da doença e aí fazer os exames para valer. Para valer. Que, assim, isso é uma coisa. Quando eu estou falando para valer, Navas, porque isso é uma coisa importante, meu. Posso falar um pouquinho? Rapidão? Lógico, estamos Ó, aqui para isso. tá. Quando a gente pede, ah, quando a gente pede um exame que se chama teste ergométrico ou teste cardiopulmonar, quando a gente vai fazer esse exame para prevenção, gente, é para fazer esse exame assim, para entregar o máximo que você tiver, mas o máximo mesmo, o máximo do máximo do máximo. Não é para fazer mais ou menos, não é para ficar cansadinho, não é para fazer um treino de FTP no dia anterior e no dia seguinte fazer o treino, não é para fazer isso. Não é para fazer um pedal em Romeiros no domingo e na segunda aí não é para fazer isso. É para naquele dia você estar descansado, é para fazer uma prova, é um tiro, uma explosão máxima que você vai fazer ali. Até quase morrer, pelo amor de Deus, como o Marco está falando aí, né? Quase, até o É, quase. então, é para chegar no talo mesmo desse esforço. E a hora que você chegar no seu esforço máximo, isso eu falo para todo paciente, a hora que você chegar ali no teste ergométrico, no seu esforço máximo, você fala, meu, não aguento mais, ali é a hora de ligar, virar a chave e falar, meu, vou fazer um pouquinho a mais. E ultrapassa esse limite. Vai um pouquinho a mais. Porque, Nava, você sabe melhor que todo mundo, cara. Pô, o que acontece numa prova, o que você entrega na prova, né, de energia, de força, de potência, é totalmente diferente do que você consegue entregar num laboratório, né, meu? É, É. não, E não até é? nos treinos, né? Às vezes você tem treinos ali de VO2 máximo, tal, que o cara, meu, o cara dá vida ali, e às vezes ele vai pro laboratório com aquela coisa, só um examezinho aqui para, né? Isso. É isso, cara. É isso. Não, meu, não E às encarem, vezes pelo a amor de própria, Deus. às vezes, e aí eu vou fazer uma crítica, né? Não me entendam mal, mas às vezes o próprio profissional que está acompanhando falta um pouco desse tato com o cara para fazer justamente o cara, entendeu? Não, é Sim, assim que tem que ser feito. Então, eu acho que tem, sim, assim, as duas partes precisaria mesmo, né, entrar com nos eixos. certeza. Por isso, pessoal, que a gente indica o Filipe, cara. Vai nele, que ali a gente tem certeza que passou nele, tá liberado, a gente vai sentar o chicote. Mas é isso, cara. É isso aí, Navas. Meu, a ideia é essa, sabe? Eu quero que o meu paciente vá fazer o exame e que ele faça com, assim, esforço máximo, máximo, máximo. Não que chegue lá no laboratório e faça um exame, fiquei meio cansadinho. Pô, meio cansadinho, você fica Não, fazendo. às vezes você vê o cara bota uma inclinaçãozinha ali, corre até 12 quilômetros por hora. Não, já viu que eu tinha que ver aqui, já tá tudo bem. Eu já fiz Não, exame cara. assim, por isso que eu tô falando. Eu Então você sei, não. fala, pô, é só isso? Ah, beleza, então tá bom. E serve para alguma coisa, cara, isso? Serve para te falar que num É, esforço meia boca o seu coração fica bom. Não serve para sim. mostrar que naquele sprint final ali que você vai pegar o pódio, que você vai buscar o cara, sei lá, você vai buscar o seu amigo que para tirar sarro depois você vai dar um gás ali no final da prova. Pô, nesse gás aí você não testou. Nesse gás você não testou o seu coração, você só testou o seu coração meia boca. Então, gente, faça um teste ergométrico, assim, no seu máximo, no seu máximo. Entregue o máximo lá. Legal. Ó, vou trazer uma outra pergunta aqui do Fernando. Ele tá lá no Texas, ele mora lá, tá assistindo a gente aqui também. Pô, que legal, meu. PVCs esporádicos, 1 a 10 dias, uma vez semana, sem outros sintomas, não representa risco? Não, isso aí que ele está falando é uma sigla que está em inglês, que traduzindo para o português são extrasístoles ventriculares esporádicas. Vou traduzir. Extrasístole ventricular. Bom, sístole ventricular é a contração do músculo do coração. Então, sempre que a gente fala sístole ventricular, é o coração batendo. Tá? O coração bateu, a gente chama de sístole ventricular. Extrasístole ventricular é um batimento a mais do coração que aconteceu de uma forma não natural.
o coração costuma bater num ritmo e por uma origem elétrica natural, aconteceu por uma origem elétrica anormal. Isso aí acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Você tomar muito café, se você estiver muito estressado, dormir mal, estiver desidratado, o seu coração pode bater uma vez ou outra fora do normal. E essa quantidade de vezes que o coração, que foi descrita, que provavelmente foi num Holter, que é a monitorização de 24 horas do traçado elétrico do coração, isso é considerado absolutamente normal e não confere nenhum risco. Legal. Vou trazer uma outra dúvida aqui do Pancada. Putz, eu vi Espera essa. aí. Deixa eu achar aí, caramba, cadê? Sumiu? Conheço Não, tá Pancada. aqui. O Pancada. Qual a influência do fator V de Leiden, coagulação na prática do triatlo? Fator 5. Fala, 5, Pancada. 5. Fator 5 de Leiden. Foge um pouco da minha especialização, que é cardiologia, mas fator 5 de Leiden é um fator da coagulação, Navas. Os fatores a deficiência desse fator de coagulação pode levar o indivíduo a formar trombose. Tá? Pode fazer trombose. Então, trombose nada mais é do que um coágulo que entope um vaso. Então, normalmente isso aí acontece na perna, pode acontecer no cérebro, pode acontecer em vários outros lugares, vários territórios. A influência no triatlon é que o Pancada sabe, a influência no triatlon é que a deficiência do fator 5 de Leiden, o tratamento é fazer uso de uma medicação que é anticoagulante. Um anticoagulante para um esporte que pode ter um risco alto de colisão, de acidente, é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado, tem que ser dividido com o atleta, médico e atleta com muito cuidado, o treinador, médico e atleta tem que avaliar isso com muita calma, com muita atenção, porque o anticoagulante não deixa o sangue coagular. Quando a gente tem um corte no braço, a primeira coisa que tem que acontecer ali é coagular, só que você toma um remédio para não coagular. Se Aí você faz aí hemorragia, né? E aí você tem um acidente de bike. É complicado. Esse Hoje mesmo a gente estava vendo um vídeo, né, do Tour de France feminino aí que ocorreu, e numa etapa de contrarrelógio, a atleta que estava liderando, ela sofreu um acidente, ela bateu num guarda-reio, e conforme ela tombou a perna dela, o guarda-reio virou do lado, né, que não é aquele lado ondulado, do outro lado, mas fez um corte absurdo na perna. Né? Uma situação dessa, um cara com anticoagulante é uma coisa complicada, né? Mas aí, enfim, é um ponto. O ponto é que nem todos os anticoagulantes têm antídoto. Alguns anticoagulantes têm antídoto. Você consegue lá fazer um antídoto e bloquear o efeito dele. Mas muitos outros não têm, e alguns têm, mas não tem no Brasil. Nossa. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui a 5 minutos, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês que têm interesse, né, em estar conhecendo realmente um médico do calibre do Filipo, que ele tem... Tá acabando o tempo, vai. Ai, meu Deus, a minha filha veio avisar que tá acabando o tempo. Ela veio me dar um alô. Obrigado, filha. Então, que procure, né, a Cardio Sport, né, que você atende, né? A gente já traz aí uma série de atletas aí para fazer essa indicação. A gente sabe que é um profissional aí altamente gabaritado e da nossa confiança. Tá? Para quem não conhece, né, eu estou aqui representando a Mind Sports, que é uma plataforma de cursos aí que a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, não só assim das modalidades, mas já estamos em conversa aí com o Filipe também, para a gente trazer aí um módulo específico de cardiologia esportiva também, para trazer um pouco mais de conhecimento. Sigam lá, se inscrevam no canal da Mind Sport também, né? Sigam lá o Filipe lá na página da Cardio Sport, tá? Fiquem atentos aí com as novidades. Filipe, tem aí algum recado para passar para o pessoal? Eu acho que foi fantástica, né? Se deixar que a gente emenda em outra live e vai embora, porque você sabe que tem muito assunto para falar, né? Mas manda aí mais um recado aí para a galera.
Cara, pô, Navas, obrigado. Valeu todo mundo aí que acompanhou esse tempo todo. Obrigado pelo convite mais uma vez, Navas. Né? Sim, você é um exemplo aí, cara. Não tenho palavras para te agradecer. E só o último recado para a galera, meu. Façam sua avaliação, façam a prevenção, façam da prevenção parte do seu treinamento físico, beleza? Nadem, pedalem, corram, façam musculação e façam a prevenção, beleza? Esse é o Exatamente. E isso que eu queria sejam deixar. felizes, né? Curtam, É, né? Curtam a família, curtam os familiares, né? Eu acho que tudo que a gente, né, passa aqui para vocês é com um único objetivo, que vocês façam com segurança, que vocês se divirtam, sejam felizes de uma forma bem segura. Então é isso, pessoal. Filipe, agradeço demais mais uma vez aí sua presença. Eu acho que o pessoal está dando um feedback muito legal aí, gostaram demais também. E a gente vai se vendo aí nas próximas, tá bom, pessoal? Grande abraço aí para vocês. valeu, Navas, valeu, galera. Valeu, Felipe.